Me diga uma coisa, você já teve experiências mediúnicas? Viu espíritos? Ouviu? Sentiu presenças? Mas chegou no terreiro, não sentiu mais nada. O que será que aconteceu? Será que está bloqueada a sua mediunidade? Um salve com muita alegria, pessoal. Eu estou aqui para comunicar a vocês que estão abertas as matrículas para o curso mais curto do Umbanda e Boa, Autoconhecimento e Firmeza da Umbanda. É um curso que traz muita informação, principalmente para você aprender a se conhecer e se tornar mais forte, equilibrado e mais poderoso, conhecendo as suas próprias virtudes e defeitos. Ajudar você a ter uma vida muito melhor. A gente vai falar tudo sobre como o uso de ervas, de banho, de sal grosso, firmeza de velas, como interpretar a queima das velas, como utilizar tantas outras coisas, inclusive firmezas da Umbanda. Como fazer firmezas para os orixás? Tudo de forma prática, que eu tenho certeza que todos conseguem entender. Eu vou falar para você o curso mais curto para você aprender a nossa didática. Tudo isso com pagamento por boleto bancário, sempre com o suporte do professor, tanto na plataforma quanto no WhatsApp, e numa didática, olha gente, que é fácil de entender. É o melhor curso para você iniciar na Umbanda e também para conhecer a nossa forma de ensino do Umbanda e Boa EAD. E eu te peço mais uma vez, me dê a honra de ser o seu professor. Um salve com muita alegria, família Umbanda e Boa. Gratidão, gratidão, gratidão. O canal que não para de crescer. E pessoal, é o vídeo que eu mais gosto de fazer, vocês sabem disso, esse momento maravilhoso para a gente interagir. Você que é da família já sabe, não deixe de curtir, deixa o like, comente, compartilha. E se chegou agora, inscreva-se, clica no sininho para receber sempre as notificações dos novos vídeos e assim você faz parte também da nossa família. Mediunidade bloqueada. Puxa pessoal, quantidade de relatos sobre esse assunto, de pessoa que a vida toda sentiu coisas espirituais, chegou no terreiro e não sentiu nada. Pessoas que já trabalharam como médiuns em outros terreiros e saem do terreiro, parece que não sente mais nada. É como se fechasse, bloqueasse. Será que isso é realmente verdade? Será que isso é possível? Hoje nós vamos abordar diversas situações que mostram em que casos isso pode acontecer, se é verdade ou não, e o principal, o que fazer nestes casos. Eu acho que para a gente entender sobre mediunidade bloqueada, ou suspensa, ou recolhida, ou coroa fechada, que existem muitos termos que vão alegar a mesma situação, nós temos que entender em primeiro lugar o que é mediunidade. E mediunidade, se você pegar lá no livro dos médiuns, Allan Kardec, está escrito que é o quê? É a capacidade que a pessoa encarnada tem de se comunicar com a espiritualidade, com os espíritos, com o plano espiritual. E isso pode acontecer de várias formas. Pode ser através de evidência, você ver espíritos, você ouvir espíritos, mediunidade de cura, de transporte, existem N. E são muitos os tipos de mediunidade, inclusive a mediunidade de incorporação também é uma destas formas de mediunidade, que durante a incorporação você permite que o seu corpo sirva de aparelho para que a espiritualidade preste a sua caridade ou deixe a sua mensagem. E tem uma coisa, pessoal, ser médium, isso independe de religião. Você pode ser evangélico e ser médium, você pode ser católico e ser médium. E isso é tão verdade que eu tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo conhecem casos de pessoas que nunca pisaram num centro espírita, nunca pisaram num terreiro de Umbanda ou uma roça de Candomblé, mas tinham uma mediunidade de prever o futuro, para benzer uma pessoa. A pessoa às vezes incorporava espíritos dentro de casa, isso aconteceu a vida inteira. E às vezes a pessoa era católica, era evangélica, mas era uma peculiaridade, era uma característica da vida dessa pessoa. E isso mostra claramente que mediunidade não tem nada a ver com religião. Tem gente que quer falar, só é médium quem está na Umbanda, só é médium quem está no espiritismo. Não, mediunidade é uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa. E outra coisa, pessoal, também lá no livro dos médiuns, Kardec escreve, e eu falo muito de Kardec, gente, porque eu gosto muito da obra dele, ela não bate 100% com a Umbanda, mas eu gosto muito da obra dele, e ele diz que todas as pessoas são médiuns em algum nível. Tem pessoas que têm uma mediunidade muito aflorada, muito grande. Outros têm uma mediunidade bem discreta, que muitas vezes a pessoa nem se percebe do que acontece com ela. Bom, agora que nós já definimos tudo isso, podemos voltar ao tema do vídeo. Existe mesmo mediunidade bloqueada, mediunidade suspensa, coroa fechada? Existem essas coisas? A resposta que eu tenho para dar para você é claro que sim, isso é possível, a pessoa estar com a mediunidade bloqueada. O que a gente precisa saber, o que a gente precisa entender
é por que esta mediunidade se bloqueou. Qual foi o fato, o acontecimento, o motivo desse bloqueio. E vamos aqui citar alguns casos das possibilidades de coisas que podem sim bloquear a sua mediunidade. Vamos começar da infância de uma pessoa. Existem pessoas que têm uma mediunidade na infância muito aflorada. E às vezes ela pode ver espíritos negativos, que a criança vai falar que é monstro, que é o bicho feio, ou seja o que for, e começa a contar isso para os pais, falando que está com medo, pede para dormir com os pais, ou pede para fechar as portas, a janela da casa. E por que ela faz isso? Porque ela está vendo uma coisa que para ela é verdade, isso que para os pais não é. Então a criança morre de medo e ao mesmo tempo ainda não recebe o crédito dos pais. Muitas vezes os pais não acreditam na criança e não levam ela para cuidar dessa situação. Isso por si só, da criança estar o tempo todo vendo coisa feia, coisa ruim, já vai bloquear a mediunidade. Por quê? Porque a mente da gente ela vai trabalhar como se fosse um sistema de segurança. Se aquilo está te causando algum problema, ela vai de alguma forma mudar alguma coisa na sua mente para que você se proteja. E o que ela faz? Ela fecha a sua mediunidade para que você não enxergue mais aquelas coisas feias, no caso, pelo menos, do que nós estamos aqui citando. E o mais interessante de casos como esse que eu acabei de citar, da criança que acabou tendo trauma por ver tantos espíritos negativos, é uma coisa que a pessoa, quando chega à idade adulta, ela não se lembra mais disso. Parece que apaga, fica num lugar escondido dentro da memória dela. E você pergunta para a pessoa assim, você já teve experiência mediúnica? A pessoa fala assim, não que eu me lembre. Normalmente é essa a resposta que eu recebo. E daí eu que já tenho um pouco de experiência, conversando com a pessoa, eu já vou explorar. Quando você era criança, sua mãe nunca relatou nada, que você via espírito ou qualquer coisa assim. E quando a pessoa não lembra imediatamente, ela vai perguntar para a mãe, para os familiares, que muitas vezes confirmam. Nossa, você quando era criança dizia que via bicho, que via coisa feia, conversava com o espírito. E sua mãe até ficava muito preocupada. E daí a pessoa, quando me relata isso, eu falo, presta atenção. É bem provável que aconteceu alguma coisa na sua infância que te assustou muito, ou a sua mãe não acreditou em você, seu pai não acreditou em você, e você acabou, por medo, bloqueando essa mediunidade para não passar mais por esse tipo de sofrimento. E quando você fala isso para a pessoa, vai trazendo esse esclarecimento para a pessoa e mostrando para a pessoa que não tem nada de errado nisso, que isso não mostra que ela é defeituosa, que ela é problemática. Simplesmente que ela estava num momento de vida que ela não tinha o entendimento necessário para compreender aquilo e não tinha também como se defender daquilo. Não podia se defender nem dos pais não acreditarem nela e muito menos da espiritualidade negativa que estava atormentando ela. E quando você faz isso e a pessoa vai entendendo isso, normalmente a mediunidade começa a se desbloquear e a pessoa lentamente volta a ter percepção espiritual. Pegando carona nessa história da infância de uma pessoa, outra coisa muito comum é a criança conversar com o espírito ou de repente chega para a mãe, para o pai e fala: ai pai, eu estava conversando com o vovô, só que o vovô já morreu. E o pai e a mãe começam a repreender, dependendo da religião, da educação que aquele pai e aquela mãe recebeu, vai repreender duramente aquela criança. Pare com isso, menino, isso é coisa do demônio, é o demônio que está te tentando. Muita coisa desse tipo. E a criança vai ficando assustada. Por quê? Porque ela fala: nossa, o que será que eu tenho de errado? Será que eu tenho problema? Será que eu sou defeituoso? Meus pais não me aceitam por causa disso. E ela, o que ela vai fazendo? Com o tempo ela vai internalizando aquela situação, até acontecer a mesma coisa que o primeiro caso. A mente dela vai acabar fechando a mediunidade dela para que ela não passe por esse tipo de sofrimento. Outro caso muito semelhante é a pessoa que na adolescência tem muita experiência espiritual, e a adolescência é um momento maravilhoso para ter experiência espiritual. Por quê? Porque explodem os hormônios no corpo da pessoa. Essa explosão hormonal pode ajudar a abrir uma mediunidade com muita força. E às vezes o adolescente vai contar para os amigos: nossa, eu vi uma pessoa assim. Ou tá vendo aquela pessoa ali? E os colegas falam: não tô vendo nada, você é louco. E começa o quê? Sofrer bullying. Os amigos começam a falar que a pessoa é estranha, que a pessoa é bizarra, que a pessoa é esquisita. E a pessoa, por causa do bullying, também se recolhe e acaba também bloqueando a mediunidade por esse motivo. São todos motivos parecidos, se você parar para prestar atenção. Mas todos eles, pelo trauma que aquilo causa, pode levar ao bloqueio da mediunidade. Outro detalhe, pessoal, isso em qualquer idade do ser humano.
traumas muito fortes. De repente sofreu um acidente de carro, todo mundo morreu, só você sobreviveu. Você perdeu o pai e a mãe de uma vez só, quando você era muito novo, muito criança ainda. Coisas que levam a choques emocionais muito grandes. Esses choques podem tanto bloquear a mediunidade, como também podem abrir e fazer explodir a mediunidade. Meu caso especificamente, eu não consigo ter muita recordação, mas eu provavelmente até os 5, 6 anos eu fui uma criança que tive muita experiência mediúnica e espiritual. O que acontece quando eu tenho 6 anos, quando eu completo 6 anos, né? Pouco antes de eu completar 6 anos? Eu tive uma convulsão que durou, para quem é médico e está assistindo esse vídeo vai achar que é um absurdo, mas não é, tá gente? É verdade isso que eu vou falar para você. Uma convulsão que durou pouco mais de 20 minutos. Uma convulsão dura em média de 1 a 2 minutos, pessoal, só para a gente ilustrar. Tanto que o meu pai conseguiu me pegar em estado de convulsão, me levou para um hospital que não me aceitou e conseguiu ir para outro hospital durante esse período, durante esse tempo. E por que eu tive isso? Depois de muito tempo, hoje na Umbanda, muitas entidades não só falaram, sem um médium conhecer o outro, falaram a mesma coisa. Você tinha uma mediunidade muito forte, uma vidência, um contato, uma permeabilidade com a espiritualidade muito intensa. Só que daí você conseguiu ver o suicídio do seu avô. E o meu avô, infelizmente, o pai da minha mãe, infelizmente, apesar de ser uma pessoa muito boa, muito trabalhadora, foi ruim para ele mesmo. Ele acabou se matando com um tiro na cabeça quando eu tinha algo em torno de 6 anos e 3 meses. E diz que por eu ter visto essa cena, esse choque bloqueou a minha mediunidade. Coisa que eu só fui sentir novamente depois dos 20 anos, que ela começou a retornar. Só para mostrar para vocês como um choque emocional, de qualquer tipo, de qualquer origem, pode sim bloquear ou abrir a mediunidade de uma pessoa. Agora presta atenção nessa parte do vídeo, que é uma coisa que muita gente tem essa dúvida. Quando uma criança, um adolescente tem essa mediunidade que explode, você não tem o que fazer, é possível bloquear essa mediunidade? E mais uma vez nesse vídeo eu coloco que a resposta é sim. No passado e mesmo na atualidade, existem benzedores, benzedeiras, rezadores, rezadeiras, pais e mães de santo que sabem promover um ritual para bloquear temporariamente a mediunidade de uma pessoa. Isso pode envolver firmezas, pode envolver rezas, pode envolver banhos e lavagens de cabeça, pode envolver até deitadas, dependendo da doutrina ou do entendimento de cada religioso, de cada dirigente que vai promover isso aí. Mas é possível sim, eu mesmo já fiz isso. Pedi para recolher e bloquear, pedi no caso ao Oxalá que recolhesse e bloqueasse, porque naquele momento a mediunidade estava atrapalhando muito a vida da pessoa. É claro, pessoal, que eu falei que é temporário. Por quê? Porque quem sou eu contra o poder de Deus? Quem deu essa mediunidade para a pessoa? Foi Deus. A vida dela estava escrita para que ela crescesse, para que ela tivesse a infância ou a adolescência com essa mediunidade. Eu, como sacerdote, eu peço humildemente ali que recolha a mediunidade daquela pessoa para que ela tenha um pouco de paz e que retome o equilíbrio da sua vida, para depois cuidar melhor dessa parte espiritual. Mas sempre sujeito à situação de que seja feita a vontade de Deus, dos orixás e da espiritualidade e não a minha. Aí sim, por um pedido, por uma rogatória que eu faço ali, aí tem alguns outros procedimentos, essa mediunidade consegue se recolher e a pessoa tem um pouco de paz. Porque chega a ponto de pessoas terem mediunidade de não saber diferenciar encarnados de desencarnados no seu dia a dia. Isso deixa qualquer um maluco e às vezes é necessário. Mas lembro que como é temporário, em algum momento da vida, se a pessoa buscar o entendimento espiritual e o desenvolvimento mediúnico, essa mediunidade vai retornar, ou se alguma coisa acontece em qualquer momento da vida, mesmo que aparentemente não tenha nada ligado à espiritualidade, mas um choque emocional, alguma coisa que tenha um impacto forte emocional, boa ou ruim, pode também fazer aflorar novamente essa mediunidade. A verdade é, quando uma mediunidade é recolhida ou bloqueada por um religioso, em algum momento ela vai retornar, não importa em que idade isso aconteça, ela certamente vai retornar. Por quê? Porque faz parte do caminho natural daquela pessoa. Quando um dirigente, um religioso, um sacerdote clama para que aquela mediunidade se recolha, você já está alterando o caminho natural da vida daquela pessoa. Mas Márcio, isso não seria ferir o livre-arbítrio?
Não, porque eu estou fazendo isso a pedido da pessoa, ou no caso de crianças, a pedido da família. E eu sempre estou me colocando que seja feita a vontade de Deus e não a minha. Para quê? Para não ter perigo de eu ferir o livre-arbítrio de uma pessoa. Mas é possível sim, mas quando isso é feito, normalmente a mediunidade em algum momento ela vai retornar. Olha aqui outra pergunta que o pessoal faz muito aqui no canal. Muitas pessoas chegam no terreiro, ou chegam em terreiros, e dizem que já eram médiums, já trabalharam em outras casas ou em outra casa, e que ela diz que não está sentindo mais seus guias, não consegue mais ter percepção dos guias que ela já incorporava. E aí a pessoa sempre coloca que ela acredita que o pai de santo ou a mãe de santo do outro terreiro bloqueou a mediunidade dele, fechou a coroa. Será que isso realmente pode acontecer? Será que isso é possível? E a resposta, mais uma vez, olha lá, é sim, pode acontecer. Só que é uma coisa muito rara e muito difícil de acontecer. Mas por que, Márcio? Porque para um pai de santo, mãe de santo, seja o religioso que for, feiticeiro, seja lá o que ele for, para ele conseguir bloquear a sua mediunidade, ele tem que ter muito mais força do que os seus guias somados têm. Então ele tem que ter mais força, ele e os dele, que os guias que te protegem. E isso não é uma tarefa muito fácil. Então, eu falo, isso tudo é possível em espiritualidade, gente. Tudo é possível. A questão é se isso é viável, se é comum, se qualquer um consegue fazer. E não é assim que a banda toca. Mas então, como é que tem tantos relatos de pessoas que vêm com a mesma reclamação, eu não sinto, minha mediunidade bloqueou. Por que isso acontece? Por um motivo muito simples, né, gente? Muitas vezes, ao sair do terreiro, o dirigente antigo ameaça aquele filho. Não importa se essa ameaça é uma ameaça expressa, declarada, ou se é uma ameaça velada, como quem diz assim, vai sair? Presta atenção, hein? Veja o que vai acontecer com a sua mediunidade. Já tem pai de santo que fala, se você sair eu vou prender seus guias e vou fechar sua mediunidade. O que acontece? Na maioria das vezes, na esmagadora maioria das vezes, ele não tem poder para isso. Mas somente a ameaça pode causar um efeito psicológico muito forte dentro da sua mente. E isso por si só é devastador. Temos que lembrar que nós somos aquilo que nós acreditamos. E se em algum momento você teve muito medo ou ficou impactado com a ameaça do seu antigo pai de santo ou antiga mãe de santo ou dirigente, esse medo pode causar um bloqueio na sua mediunidade. Então entenda, não é o ato do pai de santo, do antigo dirigente, é o seu medo que causou um bloqueio psicológico. Por quê? Porque mediunidade é uma coisa que acontece através da mente. Uma incorporação acontece com o seu guia assumindo o controle da sua mente. Se sua mente acredita que aquilo não é possível, ou você está com medo que está bloqueando a atuação da entidade, não é que a entidade não esteja próxima, não é que a entidade não queira incorporar, é você que está se bloqueando e se fechando para sentir a vibração e a atuação do seu guia sobre você. Já fizemos atendimentos de pessoas que vêm com esse relato. Olha, eu não estou sentindo meus guias, eu já sou médium há mais de 10 anos, não estou sentindo meus guias, não sei o que aconteceu, estou preocupado. Aí você vai e leva a pessoa até a gira da casa, o dia de trabalho espiritual. Lá, ela sendo atendida pela entidade espiritual por um guia, o guia faz o quê? Primeiro, ele vai fazer um descarrego, porque se a pessoa está com medo, está preocupada, está angustiada com isso, com certeza ela já está puxando muita carga negativa nela. Faz o descarrego, faz um passe de energização. Daí a própria entidade vai, coloca a mão na cabeça e fala assim, meu filho, solte o seu corpo, dê cabeça para o seu guia. E normalmente a pessoa incorpora e volta à normalidade. E o que a entidade verifica naquele momento? Que não existia mesmo problema mediúnico, existia um problema que era psicológico. Também existem outros casos muito clássicos, que a pessoa chega no terreiro e fala assim, ai pai Márcio, eu quero tirar a mão do meu antigo dirigente da minha coroa ou da minha cabeça. O que isso significa, né? Tem muita gente que nem sabe o que isso significa. Em algum momento, em algum ritual ou até mesmo num batismo, aquele antigo dirigente colocou a mão sobre a coroa e para muita gente isso é uma coisa, é um ato muito sagrado. O que realmente é. Deveria ser um ato de extrema vibração positiva e elevada. Mas muita gente fica com a impressão que enquanto não sair a mão do sacerdote da coroa dele, ele não vai voltar a ter uma mediunidade saudável. E aí eu falo para você também, mais uma vez você me pergunta, mas isso é possível, Márcio?
ficar com a mão do antigo pai de santo. Outra coisa que as pessoas perguntam é, o antigo sacerdote morreu. E ela quer tirar a mão do sacerdote morto da coroa. Eu entendo os porquês da pessoa pensar dessa forma. Realmente é uma energia muito forte. Até mesmo somente o acolhimento de um dirigente já significa que você está sob a proteção dele. Então, essa história da mão pode até não ser a mão diretamente na coroa, mas essa coisa de estar envolvido naquela energia. E a pessoa quer se libertar daquela energia por um motivo ou por outro. E aí eu falo para você pergunta, isso é possível? A resposta, sim, é possível com uma única condição. Desde que você acredite nisso. Se você acredita que aquela energia vai te bloquear, vai te impedir ou vai te atrapalhar em alguma coisa, em espiritualidade, nós somos o que acreditamos, gente. Em energia, em magia, nós somos o que acreditamos. Se você acredita nisso, é óbvio que essa energia vai atrapalhar e vai interferir. Muitas vezes nem é verdade, mas se você acredita, se torna verdade. E é por isso que muitas vezes fazemos rituais de levar o filho na cachoeira, ou de fazer uma lavagem de cabeça, ou fazer uma deitada para o filho, firmando anjo de guarda. Isso, claro, só traz coisa boa, só traz purificação na vida daquele filho. Mas isso necessariamente não tira a mão do antigo pai de santo da coroa. Mas como a pessoa acredita que aquilo resolveu, aí o problema se resolve. Não porque o que eu fiz vai resolver efetivamente, porque não tinha um problema a ser resolvido. Mas a pessoa acreditando que todo aquele processo ajudou ela se liberta mentalmente dessa prisão que ela mesma construiu. E de forma que ela volta a ter uma mediunidade sadia. Agora veja essa daqui. Eu tenho certeza que muitos de vocês vão se enquadrar em alguma classificação que eu vou falar agora. Existem muitas pessoas que chegam no terreiro contando inúmeros efeitos mediúnicos, que veem espíritos, que escutam espíritos, que tem muito desdobramento espiritual, ou que sentem a presença de espíritos, bons ou ruins. Aí chega no terreiro, você coloca a pessoa no desenvolvimento mediúnico, e a pessoa está lá e a pessoa não sente nada. Parece que a pessoa entra em estado de paralisia, a pessoa não consegue sentir, a pessoa não consegue escutar, a pessoa não consegue ver. Por que isso acontece? Se em casa, no meu dia a dia, eu sinto tanto, como é que chega no terreiro, que seria o lugar mais adequado para eu sentir isso? Por que eu não sinto nada? Vamos ver se eu lanço luz sobre essa situação. Afinal de contas, eu tenho mais de 10 anos de experiência de desenvolvimento mediúnico, eu já vi muita coisa. Eu tenho certeza que o que eu vou falar daqui por diante vai ajudar muita gente. Pessoal, quando a pessoa chega no terreiro, o que acontece? Você coloca ela no momento do desenvolvimento mediúnico, ela fica com os sentidos alertas, ela quer ouvir tudo, ela quer ver tudo, ela quer sentir, e às vezes ela esquece de sentir a própria espiritualidade que está atuando sobre ela. Essa é a primeira coisa. Outra coisa, a pessoa não consegue desligar a mente. Enquanto ela está com os sentidos totalmente alertas, ela quer ficar pensando, nossa, será que vai vir? Será que não vai vir? Nossa, será que tem gente olhando para mim? Nossa senhora, isso acabou... Gente, não pensa, não faça isso. Essa aceleração mental, esse estado de alerta, não combina com o processo de incorporação, não casa com o desenvolvimento mediúnico. E tem pessoas, gente, que fora essa aceleração mental, essa ansiedade, essa angústia de querer incorporar, de querer viver aquela situação, da mesma forma que tem a pessoa que tem o medo de incorporar, tem aquela ansiedade que aquilo aconteça rápido. E essa nova geração, que são por si só mais imediatistas, querem resultados mais rápidos, eles ainda têm um pouco mais de ansiedade, um pouco mais de angústia. E esse sentimento, ao invés de ajudar, só bloqueia a mediunidade e a percepção espiritual. E existem outros casos. Preste atenção se você já não viu ou viveu qualquer coisa desse tipo. A pessoa vai para o desenvolvimento mediúnico, vai lá, baixa a cabeça, baixa os ombros, relaxa. E daí não acontece nada. Mas será que não está acontecendo nada mesmo? Porque a pessoa fica esperando que a entidade, não é que ela incorpore, ela quer que a entidade tome posse. Não é uma incorporação, é possessão. Ela acha que a entidade vai pegar o braço, vai levantar o braço, como se fosse uma marionete, assim, sabe? E não é assim que funciona, gente. Por quê? Porque o processo de incorporação se dá através da mente. E o que acontece? A entidade normalmente assume sua mente. E se você está solto, está livre, é natural que a entidade assuma o controle dos braços, da voz, de toda a energia que flui pelo teu corpo. Mas se você é iniciante e não tem esse costume, essa habilidade de permitir que a entidade assuma a sua mente, sabe o que vai acontecer? A entidade vai transferir para a sua mente tudo que ela gostaria de fazer, tudo que ela faria se estivesse incorporada. E isso vem desejos na sua cabeça de:
Nossa, que vontade de abaixar, que vontade de ajoelhar, que vontade de bater no peito, que vontade de gritar, que vontade de dançar, que vontade de sorrir. Só que você fala, não, mas isso é da minha cabeça, deixa a entidade tomar posse. Não vai acontecer, não é assim que funciona. Principalmente se você é iniciante, gente. Se você está vendo que não estou sentindo nada, mas está vindo desejos, vontades na sua mente, cumpra essas vontades. Mesmo que pareça que você está mistificando, está fingindo. Não. Nesse início de desenvolvimento mediúnico, esse processo, somente nesse momento, esse processo pode ser até saudável. É o que eu chamo no desenvolvimento mediúnico de partida a frio, onde a pessoa não está permitindo que a entidade assuma o controle, mas ela sente os desejos e as vontades, e aí ela vai. Quer abaixar, abaixa, quer ajoelhar, ajoelhe. Se você quer bater no peito, bata, quer gritar, quer rodar, quer dançar, quer sorrir. Faça tudo aquilo que está vindo na sua mente. E isso, depois dos primeiros segundos que você começa a fazer, a entidade começa a assumir o controle da incorporação. E é esse o verdadeiro exercício, esse é o verdadeiro desenvolvimento mediúnico. Você sentir e permitir que a entidade assuma o controle. E é por isso que durante muito tempo no desenvolvimento mediúnico a pessoa fica sempre com aquela dúvida, mas sou eu ou é a entidade? Porque a mente é sua, o corpo é seu, dá a impressão que é você que está fazendo. Não, mas a entidade está intuindo, irradiando e colocando esses desejos na sua cabeça. Com o tempo vai ficar automático, a entidade vai chegar, se aproximar da sua mente e você já vai liberar a entidade e vai fazer tudo automaticamente. Mas o desenvolvimento mediúnico é esse processo de você aprender a dividir a sua mente como entidade. Eu tenho muitos detalhes, isso a gente fala muito no curso de Fundamentos para o Desenvolvimento Mediúnico. Olha pessoal, uma coisa que eu esqueci, mas que é extremamente importante de ser colocado nesse vídeo, são as pessoas que vão para o desenvolvimento mediúnico, querem desenvolver, ou sabem que aquilo é positivo para a vida delas, querem servir a espiritualidade, mas chega na hora do desenvolvimento mediúnico a pessoa trava. Por quê? Porque ela fica com vergonha. Vergonha pensando que está todo mundo olhando para ela. Está todo mundo só esperando quais serão as ações, as atitudes dela. E isso daí gera uma vergonha que trava a pessoa de um jeito que ela não consegue. Desse jeito você não vai sentir nenhuma percepção espiritual e também não vai sentir nem desejos na sua mente. Ninguém está prestando atenção em você. Eventualmente vai ter uma ou outra pessoa olhando para você, mas não é uma coisa focada. Liberte-se. Enquanto você não se libertar disso, você não vai conseguir prosperar no desenvolvimento mediúnico. Olha pessoal, eu vou dar agora aqui algumas dicas que são fundamentais, extremamente importantes para o desenvolvimento mediúnico de qualquer pessoa. Essas dicas vão de experiência daquilo que eu vivi e daquilo que eu observei em tantos filhos e filhas de fé, e eu tenho certeza que vai te ajudar também. Primeira coisa, pessoal, mantenha-se calmo, desacelera. E desacelerar, tem que desacelerar a mente e também o batimento cardíaco. Para isso, você usa o quê? De respirações profundas e pausadas. Então, inspira pelo nariz até preencher todo o pulmão, conta até 3, devagar, solta todo o ar que está no seu pulmão, faz isso por 3, 4, 5 vezes, isso já vai diminuir a sua estamina, vai diminuir a sua frequência cardíaca e vai desacelerar a sua mente. Isso por si só já favorece muito a percepção espiritual. 2. Quando você estiver ali no momento do seu desenvolvimento, de repente você está ali, não sei como que é o seu terreiro, se vão rodar você ou se você vai estar na frente de uma outra entidade, mas quando chegar o momento, pessoal, livre-se, liberte-se de pensamentos negativos, dolorosos e angustiantes. O que é negativo não combina com a energia positiva dos guias e protetores. Então, se livre. E se você percebe que você o tempo todo lá você está pensando em medo, em angústia, em tristeza, em vergonha, comece a pensar em coisas boas, traga à sua mente um momento bom da sua vida, ou se você conseguir, mentalize que você está num lugar bacana, tranquilo, que você tenha toda a paz que você precisa, e isso vai não só favorecer o processo de percepção e incorporação, como vai sim ajudar você a se conectar melhor com as energias das suas entidades. Terceiro, pessoal, esqueça o que está acontecendo ao seu redor. Naquele momento, você com os olhos fechados, queixo no peito, ombros relaxados, corpo relaxado, e ali só existe você. Não existe mais ninguém no terreiro, você e seus guias, só.
Não importa. Ah, mas tem gente olhando para mim. Todo médium passa por isso. Todo mundo tem esse medo e essa angústia em alguma intensidade, pequena ou grande. Então, não é novidade. O que você está passando, você pode até entender que é um rito de passagem, que todo mundo passa por isso. Mas enquanto você não conseguir esquecer o seu externo e concentrar só no interno, não vai ter incorporação. E o 4, que é até uma repetição do que eu já acabei de falar, quando você está ali concentrado, e você sente desejos na sua cabeça, desejo de levantar a cabeça, desejo de bater no peito, desejo de abaixar, desejo de rodar, desejo de dançar, de sorrir, de ajoelhar. Não importa qual é o desejo, gente, execute, não bloqueie esse desejo. Por quê? Porque isso é o seu guia que está tentando incorporar, mas como você não tem ainda essa habilidade, esse costume, você ainda não tem essa sensibilidade, ele não está conseguindo assumir o controle. Então ele está transferindo para você tudo aquilo que ele gostaria de fazer se conseguisse assumir o controle, se você permitisse que ele incorporasse. Então você vai vir um pensamento na sua cabeça e você vai executar. Vai parecer muito estranho, vai parecer que você está fingindo. Mas tem coisas que eu falo assim, existem alguns desejos que vêm na cabeça da gente nesse momento, e eu lembro de quando eu comecei o meu desenvolvimento, que eu pensava, mas isso só é da minha cabeça. Mas tinha coisas que as entidades faziam e fazem até hoje, que eu não teria criatividade suficiente para desenvolver aquilo. Então não tenha medo. O processo do desenvolvimento mediúnico, no início, ele é meio quadrado mesmo, ele é estranho. Mas quando você faz isso, você está dando oportunidade para que a entidade interaja juntamente com você, para você sentir mais, poder melhorar a sua sensibilidade, a sua percepção, e com o tempo você vai melhorar. Vai permitir que a entidade assuma melhor o controle do corpo. No começo vai ser por poucos segundos, com o tempo aumentando, até que você se firme. A entidade consiga vir firme e manter a incorporação. Depois de tudo que eu falei, gente, o exercício contínuo, as práticas boas de pensamento, palavras e atitudes e o próprio tempo haverão de resolver os demais problemas. Tem uma coisa que eu estava esquecendo e não posso esquecer. Márcio, e nos casos que a pessoa teve um pai de santo que conseguiu bloquear a mediunidade da pessoa, conseguiu fechar a coroa dela? Quando isso acontece, gente, ele só faz isso através de entidades negativas. Só assim que ele consegue. Primeiro que uma entidade benéfica e positiva jamais vai fazer uma coisa dessa. Então ele está usando de quiumba. Então a pessoa tem que ir para o terreiro e tem que ser feito o descarrego, a quebra dessa demanda, a quebra da atuação desse espírito sobre você, e tudo volta à normalidade. Então sempre você deverá ter um terreiro, um espaço de confiança, um pai de santo que tenha sensibilidade para escutar a sua história, te orientar adequadamente, e você tem que receber toda essa consulta espiritual e todo esse trabalho, esse tratamento espiritual que você precisa. Eu acho que uma das coisas mais importantes no terreiro é que o filho de fé ou a filha de fé se sinta acolhido pelo sacerdote, sacerdotisa, ou mesmo pelos colegas de terreiro. Quando ele se sente acolhido, e tudo isso que eu falei aqui, tudo isso é cumprido e atendido, nossa, o desenvolvimento mediúnico sai, que é uma beleza. E presta atenção, frasezinha para fechar. Para qualquer pessoa que está em desenvolvimento mediúnico, e até para quem já é médium experiente, os exercícios de respiração, a oração e a meditação, exercícios de concentração, tudo isso ajuda e ajuda muito a você crescer na sua mediunidade, no seu trabalho mediúnico. Lembre também que desenvolvimento mediúnico, ele inicia e ele só vai se consolidar, sabe quando? Nunca. Você estará sempre em desenvolvimento mediúnico. Eu tenho mais de 25 anos de Umbanda, eu posso dizer quase 25 anos de mediunidade. E eu falo para você que eu ainda estou em desenvolvimento mediúnico, isso aí será para sempre. Então, eu acho que todo médium humilde, que tem um mínimo de sabedoria, ele vai continuar trabalhando e buscando sempre melhores momentos para a sua mediunidade. E bloqueio, pode até existir um bloqueio na sua mediunidade, mas lembre-se, o seu corpo, a sua mente, seu espírito, o seu coração pertencem somente a você. E quem tem maior poder sobre isso tudo é você mesmo. Então você poderá sim, a qualquer momento, eliminar todo esse bloqueio que atrapalha sua mediunidade, se receber instrução e orientação correta. E claro, né, pessoal, não dá para deixar sem, para encerrar o vídeo, toda e qualquer pessoa, presta atenção no que eu estou falando, hein?
toda e qualquer pessoa pode sim vir a se tornar um médium de incorporação. Nossa, Márcio, mas não tem que ter missão, não tem que ter uma mediunidade aflorada? Eu afirmo para você que toda e qualquer pessoa pode se tornar médium de incorporação. Mas isso já é tema para um outro vídeo. E este foi o vídeo de hoje. Gratidão, gratidão, gratidão. Não deixou o like no começo? Deixa o like, comenta, compartilha, manda esse vídeo para aquele seu amigo que está com a mediunidade toda enrolada e travada. Vai ajudar muito a ele, tá? E galera, nossa, eu não tenho nem o que falar. Família Mãe de Boa, eu amo todos vocês, tenha certeza disso. Você sabe o que eu quero? Eu quero que você fique de boa. Salve meu pai Oxalá, oh meu pai, você juntamente com mamãe Nanamburuquê são os grandes orixás que ativam e fortalecem nossos processos mediúnicos, os nossos dons de mediunidade. Então eu peço a vós, meu pai, que vocês derramem o seu axé em todas as pessoas que assistem esse vídeo nesse momento. E primeiro, para trazer consciência, entendimento e esclarecimento sobre todos os processos mediúnicos e sobre toda a espiritualidade em geral. Em segundo, abrir caminhos para que eles sejam dirigidos para bons espaços, terreiros de Umbanda, onde se pratique a Umbanda com amor, com caridade, com verdade e com respeito aos filhos de fé, para que eles possam ser acolhidos, para que possam ser tratados, cuidados e orientados, para que possam sim desenvolver todo o seu potencial mediúnico e dessa forma que seja mais um dos grandes soldados da nossa Umbanda, mais um filho de fé para empunhar a sua bandeira, meu pai, a bandeira de vós, Oxalá. E olha, mediunidade faz toda a diferença na sua vida. Que Oxalá abençoe a todos e até a próxima.